De volta para o futuro. Será que isso poderia realmente acontecer com uma máquina do tempo de verdade? Em 2022, um homem desaparecido há 29 anos bateu à porta de um estranho na zona rural de Ohio, carregando uma caixa de madeira cheia de diários, diagramas e evidências que não deveriam existir. Seu nome era Mike Markham. A última vez que alguém o viu foi em 1997, na noite em que ele entrou em uma máquina que construiu em sua própria garagem e desapareceu. Quando os investigadores chegaram à propriedade, encontraram a garagem completamente destruída pelo fogo, cobre derretido, transformadores destruídos e uma marca circular de queimadura de quase 2 metros no concreto. Fiquei devastada. Pensei que se pudesse construir uma máquina do tempo, poderia voltar e vê-lo novamente e dizer-lhe o que ia acontecer, sabe? Talvez salvar a vida dele. E em algum momento do início dos anos 90, essa obsessão o levou a algo que ele jamais deveria ter encontrado. Ele havia construído uma escada de Jacó. 2 hastes de metal em forma de V, alta voltagem, um arco elétrico subindo entre elas. Equipamento padrão de física. Nada de incomum. Mas uma noite, trabalhando sozinho naquela garagem, Mike posicionou um apontador laser barato para iluminar o arco ascendente. O zumbido dos transformadores mudou de tom. O arco, que deveria ser caótico e instável, de repente se firmou, se estabilizou, tornou-se algo quase deliberado. E então Mike percebeu algo que nenhum livro didático jamais descrevera. Uma arruela de aço sobre a bancada perto da arca oscilava. Não se movia com a vibração, nem era atingida pelo fluxo de ar. Estava lá e, por uma fração de segundo, desaparecia. Depois, voltava. Ele congelou. Tentou novamente. Parafusos, moedas, pequenos objetos de metal colocados entre as hastes. E às vezes, por um instante, eles desapareciam. Sem som, sem movimento, apenas uma breve e impossível ausência. Um buraco na realidade, onde antes havia um objeto sólido. E então o objeto estava de volta exatamente onde estava. Como se nada tivesse acontecido, exceto pelo ar na garagem, que tinha um cheiro mais forte. Ozônio. E algo mais que Mike não conseguia nomear. Algo que fez os pelos do seu braço se arrepiarem. Foi naquele momento que a vida de Mike Markham se dividiu em 2. Tudo antes e tudo depois. Mas eis o problema. Ele não tinha ideia do que havia encontrado. Ele só sabia que era real. E precisava que alguém lhe dissesse que não estava ficando louco. Em janeiro de 1995, Mike atendeu o telefone e ligou para o Coast to Coast AM, o lendário programa de rádio noturno apresentado por Art Bell, um homem que, durante anos, ouvira todo tipo de alegação impossível de todo tipo de ouvinte. Mike estava nervoso, tropeçando nas palavras. Ele contou a Art que havia construído um dispositivo em sua garagem capaz de fazer objetos desaparecerem da realidade por frações de segundo e reaparecerem inalterados. Art se inclinou para frente. Como você sabe que o objeto desaparece? Poderia ser apenas uma ilusão de ótica da arca? A resposta de Mike fez Art se calar. Eu sei que desaparece porque consigo sentir, disse Mike. Quando o campo magnético está perfeito, tudo na garagem parece errado. O ar parece estar prendendo a respiração, e não sou o único que percebe. Meu cachorro não chega mais perto da garagem. Os pássaros não pousam mais no telhado. Algo nesse campo faz com que os seres vivos queiram estar em outro lugar. Ar morto. Uma pausa real. Então Art disse cuidadosamente: Mike, quero que você documente tudo. Tragam testemunhas, gravem vídeos e me liguem de volta. Agora, se você é o tipo de pessoa que assiste a histórias como essa, precisa se inscrever agora mesmo, porque o que Mike fez em seguida mudou tudo. E essa história está longe de terminar. Ao longo do ano seguinte,
os experimentos de Mike se intensificaram perigosamente. Ele não estava satisfeito em fazer os objetos piscarem. Ele queria entender, controlar e amplificar o fenômeno, e para isso precisava de mais energia, muito mais do que o equipamento improvisado que ele possuía podia fornecer. No verão de 1995, ele roubou 6 transformadores industriais de uma subestação elétrica rural e os instalou em sua garagem. Quando ligou o sistema, o consumo de energia foi tão alto que causou uma queda de energia em várias propriedades vizinhas. As luzes piscaram por cerca de 400 metros. Os investigadores da concessionária de energia rastrearam a sobrecarga até a garagem de Mike. Ele foi preso e passou 60 dias na cadeia do condado. E acredite, esses 60 dias só pioraram a situação. Ele passou cada minuto acordado naquela cela, desenhando diagramas, refinando cálculos e planejando uma construção ainda maior. Ele saiu de lá mais obcecado do que quando entrou. No final de 1995, Mike havia reconstruído seu sistema legalmente, comprado componentes, mecanismos de controle melhores e uma estabilização a laser mais precisa. E quando ligou para Art Bell novamente, Art percebeu algo imediatamente. A voz de Mike havia mudado. Mais grave, mais rápida, quase desesperada. Os objetos não estão apenas piscando, Art, disse Mike. Eles somem por segundos, às vezes mais. E quando voltam, às vezes voltam errados. Ele descreveu a colocação de um bloco de madeira entre as arcas. Desapareceu. 3 segundos inteiros de nada. Apenas o zumbido dos transformadores e o estalo seco da arca, preenchendo o espaço onde um objeto sólido deveria estar. Quando o bloco reapareceu, Mike o pegou. Gelado como gelo, muito mais frio que o ar ao redor, como se estivesse em outro lugar completamente diferente, um lugar congelante. Ele fez um teste com uma flor. Ela desapareceu e voltou murcha e seca, como se dias tivessem se passado em vez de segundos. E então Mike disse algo que fez Art Bell parar abruptamente. Ele havia feito um teste com um rato, colocando-o entre os arcos. O rato desapareceu por 5 segundos. Quando reapareceu, estava vivo, mas de alguma forma errada. Girava em círculos, batia contra as paredes da gaiola, recusava comida e água. Morreu 2 dias depois. Mike, disse Art, e dava para perceber uma mudança na sua voz. Algo entre medo e frustração. Você precisa parar de fazer experiências sozinho. Contate cientistas de verdade. Peça supervisão. Isso vai além do que uma pessoa deveria estar fazendo numa garagem. Silêncio na linha. Então Mike disse baixinho. Não posso parar agora, Art. Estou muito perto. A questão é a seguinte. Ele estava certo. Ele estava perto. Mas o que ele estava perto não era o que ele pensava. A ligação final e o desaparecimento. No final de fevereiro de 1996, Mike fez sua ligação final para o programa Coast to Coast AM. E o que ele disse naquela noite chocou até mesmo a plateia de Art Bell, uma multidão que já tinha ouvido de tudo. Mike disse que havia expandido o campo. Não estava mais afetando apenas pequenos objetos. Ele mesmo podia entrar parcialmente nele. E quando fazia isso, o tempo parecia diferente. É como se tudo desacelerasse, exceto você. Mike disse: Você consegue ver as coisas acontecendo em câmera lenta. Você consegue transitar entre segundos. E quando você sai, percebe que passou mais tempo do que você imaginou. Como se você tivesse ficado fora por mais tempo do que pensava. Silêncio absoluto na linha. Então Art fez a pergunta que todos os ouvintes estavam pensando. Mike, você está me dizendo que construiu uma máquina do tempo? Uma longa pausa e então, cautelosamente.
Não sei se é viagem no tempo, mas é alguma coisa. O campo interfere na percepção normal ou na realidade normal. Não sei dizer qual, mas estou perto, Art. Só preciso de mais potência e um estabilizador melhor. Art tentou fazê-lo recuar. Trazer cientistas para trabalhar dentro do sistema. Mas a paranoia de Mike já havia se instalado. Vigilância do governo. Carros na rua dele que não deveriam estar lá. Pessoas vigiando sua casa. A ligação terminou com uma promessa. Ligo de volta em março. Terei provas. Vídeos, medições, tudo o que você pediu. Essa ligação nunca aconteceu. Março de 1997. Mike ficou completamente em silêncio. Telefone desligado. As cartas foram devolvidas. A casa de fazenda parecia abandonada. Então, a garagem pegou fogo. Os investigadores encontraram cobre derretido, transformadores destruídos e uma marca circular de queimadura de quase 2 metros no concreto. Nenhum corpo, nenhum microfone. Apenas um bilhete escrito à mão dentro de uma caixa de ferramentas de metal. Caso encerrado. Boletim de ocorrência de pessoa desaparecida registrado. Nunca houve investigação. Mas na internet, a história explodiu. No verão de 1997, Mike Markham era uma lenda da internet. Viagem no tempo, conspiração governamental, portais dimensionais. Todos tinham uma teoria. Ninguém tinha provas. E então a lenda ficou ainda mais estranha. Em 1998, um pesquisador da internet desenterrou um recorte de jornal de 1930. Um corpo foi encontrado em uma praia da Califórnia. Homem, por volta dos 30 anos, vestindo roupas estranhamente modernas. No bolso, um pequeno dispositivo retangular de metal coberto de botões e símbolos não identificáveis. Quando a fotografia foi aprimorada e publicada online, as pessoas notaram algo arrepiante. Parecia algo que um inventor dos anos 90 construiria. Será que Mike viajou para 1930 e morreu lá décadas antes de nascer? Agora, preste atenção nesta parte, porque em setembro de 2006, algo quebrou o silêncio. O especialista em sinais, Harold Voss, professor de física em uma pequena universidade no Oregon e que mantinha um blog sobre ciência marginal, sentou-se à sua mesa numa manhã de terça-feira, abriu seu e-mail e sentiu o sangue fugir do rosto. O remetente era Mike Markham. A mensagem: sei que as pessoas pensam que estou morto. Não estou. Mas também não estou exatamente aqui. A máquina funcionou, mas não como eu pensava. Estou lhe enviando diagramas. Estrutura de estabilização de vórtices de terceira geração. Não a construa, apenas estude-a. Entenda o que eu não consegui. Em anexo, havia diagramas técnicos muito mais sofisticados do que qualquer coisa que Mike já tivesse descrito no ar. Projetos de circuitos, equações de campo, alertas sobre efeitos biológicos em tecidos vivos. O Dr. Voss leu o e-mail 3 vezes. Suas mãos tremiam na segunda leitura. Tentou responder, mas a mensagem foi devolvida. Rastreou o IP até uma biblioteca pública em Kauai, Havaí. As autoridades verificaram. Ninguém se lembrava de ninguém que correspondesse à descrição de Mike. Mais um beco sem saída. Mais um fantasma na máquina. E foi aí que tudo mudou. O retorno. Outubro de 2022. 29 anos após o desaparecimento de Mike Markham. Andrew e Melanie Carter, um jovem casal na casa dos 30 anos, acabavam de comprar uma antiga casa de fazenda na zona rural de Ohio. Enquanto removiam o isolamento durante uma reforma no sótão, a mão de Melanie bateu em algo sólido atrás da parede. Uma pesada caixa de madeira coberta por décadas de poeira. A etiqueta escrita à mão com tinta desbotada. M. Markham. Não abra até o momento certo. Juntos eles abriram a porta no chão do sótão. Lá dentro,
cadernos repletos de anotações manuscritas, diagramas de circuitos e datas que abrangiam o período de 1995 a 2021. Placas de circuito, algumas queimadas, outras intactas, envoltas em sacos antiestáticos, e uma fotografia Polaroid mostrando um homem ao lado de uma grande moldura metálica em formato de anel. Carimbo de data, 21 de junho de 2021. No verso, com a mesma caligrafia, estava escrito: "Funcionou, mas não do jeito que eu imaginava." Mas eis a surpresa. Um dos cadernos continha o endereço exato da casa de fazenda onde os Carters moravam agora. Ao lado, um bilhete. Estabilidade do campo magnético ideal. Local de armazenamento seguro. Eles o encontrarão quando chegar a hora certa. Como Mike sabia esse endereço? Como ele sabia que os Carters comprariam essa casa em específico? Como uma caixa escondida anos atrás continha documentos datados de 2021. Andrew e Melanie postaram sobre isso no Reddit. A postagem viralizou. Em poucos dias, pessoas que acompanhavam a história de Mike Markham há décadas entraram em contato. E então, 3 semanas depois, o telefone de Andrew tocou, sem identificador de chamadas. A voz do outro lado da linha era cansada e rouca, mas inconfundível para qualquer um que já tivesse ouvido aquelas gravações antigas do programa Coast to Coast. "Aqui é Mike Markham. Ouvi dizer que você encontrou minha caixa. Gostaria de explicar o que aconteceu. Posso ir visitá-lo?" Ele chegou à fazenda Carter em uma noite fresca de outubro de 2022. 59 anos, a idade certa se tivesse envelhecido normalmente desde 1997. Mas ele parecia muito mais velho. Estava abatido, oco, como um homem consumido por algo que ninguém mais conseguia ver. O que ele contou a Andrew e Melanie nas horas seguintes mudou tudo. Segundo Mike, ele não viajou no tempo, não da maneira que ninguém imaginava. "A máquina não me transportou através do tempo. Mike disse que ela me desincronizou de todos os outros. Eu ainda estava aqui, nos mesmos lugares, nos mesmos momentos, mas estava fora de fase, como um rádio sintonizado ligeiramente fora da frequência. Você ainda consegue ouvir a música, mas está distorcida, distante. Você está presente, mas não exatamente lá." Ele descreveu a noite do incêndio. Março de 1997. Máquina de terceira geração. O campo estabilizou. E Mike, num momento de confiança imprudente, entrou completamente nele. Nenhum clarão, nenhuma sensação de movimento, apenas uma sensação silenciosa e nauseante de desconexão, como se o mundo tivesse se deslocado ligeiramente para a esquerda e ele tivesse permanecido no mesmo lugar. Quando saiu, tudo parecia igual, mas horas haviam se passado. A máquina superaqueceu e pegou fogo. Mike escapou, mas quando tentou contatar as pessoas, algo estava fundamentalmente errado. Os amigos reconheceram seu rosto, mas não conseguiam se lembrar do nome. O proprietário do imóvel se lembrava de tê-lo alugado para alguém, mas não dos detalhes. As ligações telefônicas caíam em números desativados. Era como se a existência de Mike tivesse sido parcialmente apagada da capacidade das outras pessoas de percebê-lo. "Eu não desapareci", disse Mike. "Eu me tornei difícil de encontrar, difícil de lembrar, como se o cérebro não conseguisse reter a ideia de mim. E cada vez que eu testava a máquina em mim mesmo, piorava. Eu me tornei um pouco menos real para todos os outros. Com o passar dos anos, a desincronização se aprofundou. Os empregos não duravam. Os colegas de trabalho esqueciam que ele trabalhava lá. Ele não conseguia manter uma conta bancária porque os funcionários não se lembravam de tê-la aberto. Ele vagava sem rumo. Trabalhos informais, quartos temporários, lugares onde ninguém precisava se lembrar dele. E durante todo esse tempo, ele continuou pesquisando, tentando entender o que tinha feito. O que ele descobriu foi pior do que qualquer coisa que temesse.
A máquina não manipulava o tempo. Manipulou algo muito mais fundamental: percepção, memória e os estados de probabilidade quântica que determinam se uma pessoa pode ser observada, reconhecida e lembrada por outros seres conscientes. Toda pessoa existe porque os outros se lembram dela. Mike disse aos Carters: "A memória cria a realidade e eu prejudico minha capacidade de ser lembrado. Vocês podem me ver agora. Estamos conversando, mas é frágil e está piorando." Os Carters fizeram a pergunta óbvia: por que voltar agora? Mike disse que estava ficando sem espaço. Cada exposição intensificava o efeito. Ele mal conseguia manter-se coerente com alguém por mais de algumas horas. Logo se tornaria completamente esquecível, presente, porém imperceptível, existindo nos espaços entre a atenção das pessoas. Ele havia planejado esse momento anos atrás. Escondeu a caixa, esperando que as pessoas certas a encontrassem. Pessoas que documentariam tudo antes que ele desaparecesse completamente da memória. Antes de partir, pediu 3 coisas aos Carter: que enviassem os diários para um arquivo de pesquisa privado. Os traços começaram a ficar borrados, os detalhes a desaparecer. Em poucos minutos, Melanie pegou um bloco de notas e começou a anotar tudo o que conseguia se lembrar, porque os detalhes já estavam se esvaindo. A cor da jaqueta dele sumiu, o formato das mãos também. Andrew se viu parado na cozinha, encarando a parede, tentando se lembrar do som da voz de Mike. Não conseguia. Em menos de 1 hora, eles estavam lendo a própria caligrafia como se fossem as anotações de um estranho. As palavras eram deles. Reconheceram a caneta, o papel, até mesmo a mancha de café no canto da página. Mas a memória por trás das palavras estava se desvanecendo, não desaparecendo completamente, mas se dissipando como a névoa que se dissipa num campo sem deixar vestígios. Em 1 semana, precisaram reler aquelas anotações apenas para reconstruir a conversa. A emoção, o espanto, o temor, o peso do que Mike lhes contara estavam se dissolvendo em algo vago e informe. Como acordar de um sonho que você sabe que foi importante, mas não consegue descrever, por mais que tente. Anos depois, eles dizem que o encontro parece algo que aconteceu com outra pessoa completamente diferente. Um filme que eles vagamente se lembram de ter assistido tarde da noite. Eles sabem que foi real porque os diários estão lá. A Polaroid está lá. Suas próprias anotações manuscritas estão lá. Mas a lembrança vívida de estar sentado em frente a Mike Markham, ouvindo sua voz, vendo seu rosto, está quase completamente apagada. É assim que a não-memória se parece. Não se trata exatamente de esquecer algo pior, o apagamento lento e silencioso da presença de alguém da sua mente, enquanto assim, a evidência da sua existência permanece bem diante dos seus olhos. Se você ainda está aqui, inscreva-se, porque as histórias deste canal não apenas contam o que aconteceu. Elas mostram o que jamais deveria ter sido possível. O caso de Mike Markham nos deixa com uma pergunta que não tem nada a ver com máquinas do tempo. É mais simples do que isso e muito mais aterrorizante. O que acontece quando aquilo que te torna real para as outras pessoas, a capacidade delas de te perceber, de te lembrar, de te manter na memória, se rompe? A resposta de Mike: você não desaparece. Você não morre. Você simplesmente se torna impossível de segurar. Um rosto que ninguém consegue descrever. Um nome que escapa da língua. Uma presença que se dissolve no instante em que você sai do cômodo. Um fantasma de carne e osso assombrando um mundo que simplesmente parou de notar sua existência. Os Carters cumpriram sua promessa. Os diários foram enviados. O sótão foi trancado. Desde então, avistamentos ocasionais não confirmados. Alguém com a descrição de Mike fazendo perguntas estranhas em departamentos de física de universidades. Um homem em uma conferência que se apresentou como Mike Markham, mas de quem ninguém se lembrava depois. Relatos de abrigos sobre um homem com profundo conhecimento técnico que nunca ficava tempo suficiente para que alguém descobrisse seu nome. Vestígios, ecos,
Cada avistamento um pouco mais vago que o anterior. Cada testemunha um pouco menos certa de ter visto alguém. A assinatura desvanecida de um homem que se esvai cada vez mais na memória. Em algum lugar, Mike Markham ainda está por aí, caminhando por um mundo que mal consegue vê-lo, ainda respirando, ainda se movendo, ainda tentando ser lembrado antes que o último fio se rompa e ele caia nas fendas da realidade para sempre. Vivo, presente e completamente esquecido de forma irreversível. A máquina funcionou, só que não da maneira que ninguém esperava. E o preço foi um destino pior que a morte. Mike Markham encontrou uma maneira de romper com a realidade, e a realidade o rompeu.